Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Edward de Física e na aula de mecânica de hoje nós vamos introduzir a parte de cinemática vetorial. Vamos ver os conceitos básicos da cinemática vetorial, como nós vamos resolver problemas envolvendo cinemática vetorial e por último vamos falar sobre os tipos de aceleração. Até o momento nós tínhamos falado apenas da cinemática escalar. E nesse caso da cinemática escalar, nós tratávamos todas as nossas trajetórias como uma reta. O corpo ia de uma posição até outra, mas sempre num movimento retilíneo. E aí a gente não precisou ainda utilizar a notação de fato vetorial para poder resolver problemas. A notação escalar era suficiente para a gente resolver os problemas até o momento. Só que agora nós vamos falar de trajetórias que não são necessariamente retilíneas, nós vamos generalizar e falar de trajetórias que podem ser curvas, curvas quaisquer, assim, assim, circunferência, como nós já vimos, e por isso nós vamos precisar agora de fato utilizar a notação vetorial. E aí nós vamos redefinir os principais conceitos da cinemática apenas usando a notação vetorial e ver qual vai ser a diferença para a notação escalar. Então, por exemplo, nós vamos começar com a posição ou espaço. Agora, a posição ou espaço, ela vai depender, vamos trabalhar em duas dimensões, tá, para começar, mas tudo que a gente fizer aqui em duas dimensões x, y, também vale para três dimensões x, y, z. Então, se um objeto vai dessa posição até essa daqui, por exemplo, ele faz um deslocamento em dois eixos, não é? Ele sai aqui, ó, um ponto x, y, e vai para outra posição x, y. Independente da trajetória que ele faça entre esses dois pontos, ele tinha uma posição SA, que é a composição XY do ponto a posição SB, que é a posição XY, né, do ponto B, e isso vai definir a posição do corpo. Perceba que agora é um par ordenado, porque a gente está trabalhando aqui com as coordenadas cartesianas. Já o deslocamento, né, que a gente chama de ΔS, é posição final menos a posição inicial. E a diferença entre essas posições nada mais é do que xb menos xa, yb menos ya. Observem que, de novo, o deslocamento não depende da trajetória, só depende da posição inicial e final. Já a distância percorrida, ela sim vai depender da trajetória que o nosso corpo estiver realizando. Então, se ele fizer essa trajetória aqui de A até B, ou se ele fizer essa trajetória de A até B, ou até uma trajetória retilínea de A até B, todos os deslocamentos aqui são iguais, porque todos começam e terminam no mesmo lugar. Agora, a distância percorrida é diferente, que vai ser como se fosse um contador, né, de distância ao longo da trajetória. E o que tem de interessante é que a distância percorrida a gente ainda vai tratar como uma grandeza escalar, enquanto o deslocamento já é uma grandeza vetorial. A velocidade média, a mesma coisa. A velocidade média nós vamos tratar como uma grandeza vetorial, então vamos botar a setinha aqui em cima, e aí ela vai ser a variação da posição do deslocamento sobre o tempo. A velocidade instantânea também vai ser uma grandeza vetorial, que a gente vai definir da mesma maneira que a gente fez lá com a escalar. É o limite de ΔS sobre ΔT, quando a gente pega o intervalo de tempo tendendo a zero, né? Ou seja, quando a gente pega um intervalo de tempo muito pequenininho. A aceleração também agora é uma grandeza vetorial, vou botar aqui a aceleração média para começar, ela é a variação da velocidade no tempo, e a aceleração instantânea vai ser o limite da aceleração média quando o tempo tende a zero. Então percebam que até agora a gente não fez nada demais, nós só redefinimos as grandezas escalares para o formato vetorial, então vamos ter que utilizar as propriedades de vetores. A principal pergunta que a gente quer responder na aula de hoje é, tá, e daí, né? O que muda na resolução dos meus problemas? Então vamos pegar aqui um objeto, vamos pegar um caso mais próximo do real possível.
Então imagina aqui, ó, você tem um rio, e nesse rio tem correnteza, e você quer atravessar esse rio com correnteza. Vamos supor que a correnteza está aqui para a direita, veio da correnteza. Você quer sair desse ponto A e atravessar para o outro lado apenas. Vamos supor que você aponte a proa do barco para frente, tá? A proa do barco apontada para frente. Você começa a andar para frente, né? Porque o barco está aqui com a proa apontada para frente. O que vai acontecer com a sua trajetória? Bom, a sua trajetória ela vai ser retilínea, só que ela não vai ser uma reta nem horizontal nem vertical, né? Ela vai ser uma reta inclinada. Acho que isso é bem fácil de ver, não é? Porque você vai estar atravessando o rio, andando para frente, só que a correnteza vai estar te arrastando para o lado. Então, no final, você vai ter chegado aqui nesse ponto que eu vou chamar de B. Observem que a gente tem duas formas de resolver esse problema. A primeira é utilizar essa linha amarela como o nosso eixo, como a nossa trajetória. Porque aí a gente pode utilizar a cinemática escalar, não precisa de nada do que a gente falou na aula de hoje. Mas a gente também pode fazer uma composição de movimento. É o que o princípio de Galileu vai nos ajudar a resolver. Uma composição de movimento é, como o próprio nome diz, né, você colocar mais de um movimento ao longo da trajetória do corpo. Pode parecer esquisito, né, você aumentar o número de movimentos em vez de fazer apenas um amarelo. Você fazer dois, o vermelho e o azul, isso pode facilitar responder perguntas como qual o tempo de travessia, quanto que esse cara se deslocou aqui rio abaixo e coisas desse gênero. Para resolver esse problema, o princípio de Galileu ele afirma o seguinte, que sempre que nós tivermos movimentos perpendiculares entre si, esses movimentos são independentes. Aí você vai estar se perguntando, tá, né? E daí? E daí o seguinte, se eu quiser saber o tempo de travessia do rio aqui, que é um movimento que está na vertical, não depende do quanto que a correnteza está me levando para o lado. Porque como esses movimentos são perpendiculares, esses movimentos são independentes. Existem outros teoremas um pouco mais fortes que afirmam o seguinte, eu sempre posso decompor um movimento em duas componentes. Uma que a gente chama de paralela e a outra que a gente chama de perpendicular. Isso sempre pode ser feito. Então, no final, você sempre pode usar o princípio de Galileu, porque você sempre pode decompor o movimento em componentes paralelas e perpendiculares, né? Paralela aqui, por exemplo, ao eixo horizontal, seria o azul, e o perpendicular seria aqui o movimento na vertical, que é o movimento do barco. Você sempre pode fazer isso com qualquer movimento, em qualquer trajetória. Um outro exemplo um pouquinho mais sofisticado, que inclusive vai ser a nossa próxima aula, o lançamento oblíquo. O que é o lançamento oblíquo? O lançamento oblíquo é um lançamento que você faz de um corpo que vai ficar sob a ação do campo gravitacional. A gente já fez isso, só que o movimento para cima. A gente lançava o corpo para cima, ele subia e depois descia. Agora, se nós inclinarmos um pouco o movimento desse corpo, ele vai fazer uma trajetória que a gente chama de oblíqua. E essa trajetória oblíqua ela pode ser decomposta numa trajetória horizontal e numa outra trajetória vertical, ou seja, trajetórias que são perpendiculares entre si. E isso vai facilitar responder perguntas como: qual foi a altura máxima que esse cara alcançou? Qual foi a distância máxima percorrida? Quanto tempo ele ficou nesse movimento? E outras coisas que a gente poderia perguntar sobre o movimento. Então, o princípio de Galileu, você sempre pode decompor os movimentos em componentes perpendiculares, e essas componentes perpendiculares elas são independentes entre si. Eu vou falar aqui de 3 casos particulares para a gente entender como que funciona essa composição de movimento. Eu vou usar de novo o exemplo do barco atravessando o rio. Eu acho que esse exemplo é mais intuitivo para a gente entender como é que as contas são feitas. Então imagina que você está aqui num barquinho e esse barquinho vai tentar se deslocando pelo rio. Vamos começar com um barco com os motores desligados. Se o barco está com os motores desligados, ele vai estar sob a ação da correnteza, né? Então a correnteza do rio
é que vai estar arrastando o barco. Então, se eu perguntar assim, pô, qual é a velocidade resultante desse cara? Aí você vai falar, a velocidade da correnteza. Mas se você ligar os motores, né, ou botar o remo aqui para o lado de fora e começar a remar, a favor da correnteza, chamar de V do barco, você vai estar ajudando o movimento, né? Então você vai estar andando mais rápido, ou seja, a velocidade resultante é a velocidade do barco mais a velocidade da correnteza. Aí você fala, professor, a gente não usou nada de vetor ainda aqui. Não, ainda não. Eu estou fazendo a notação escalar para poder simplificar o problema. Agora, o que aconteceria se, no mesmo caso, o rio com correnteza, mas você acionasse o barco para o outro lado? Se você fizesse isso, vamos supor que você está querendo subir o rio, né? Só que a correnteza vai estar te atrapalhando. Então, qual seria a sua velocidade resultante? É o V do barco menos o V da correnteza. Repara que em ambas as situações, a velocidade resultante, vetorial agora, ela é a soma vetorial dessas duas velocidades. No primeiro caso, os dois vetores têm mesmo sentido, então a soma vetorial acaba virando uma soma escalar. No segundo caso, eles têm sentidos opostos, então a soma vetorial acaba virando uma soma escalar. Aqui, só para ficar bonitinho, eu vou colocar em módulo, né? Porque eu não sei se a correnteza está mais forte do que a velocidade do barco, tá? Quando a gente está falando em módulo, esse número tem que ser sempre positivo. Agora, e se nós estivermos fazendo a travessia, igual o primeiro exemplo que a gente tinha comentado antes, que é fazer a travessia, só que com assim, com a trajetória perpendicular à correnteza. Nós já vimos que a resultante ela vai ser inclinada. Tá? E o quão inclinada vai ser essa resultante? Ó, vou arrastar esse vetor para cá, porque a velocidade resultante ela vai ser a soma desses dois. Só que como eles são perpendiculares agora, a velocidade resultante vai ser ao quadrado, vai ser o VB ao quadrado, mais a velocidade da correnteza ao quadrado. Aí você pode passar a raiz quadrada para o outro lado, né? Então esse aqui é o valor da velocidade resultante. Mas, mais uma vez, vetorialmente, ela ainda pode ser representada como a soma dessas duas velocidades. E aí a forma de operacionalizar a soma, é claro, vai depender da direção em que esses vetores fazem uns com os outros. Mas no último caso da travessia perpendicular, como os movimentos, né, são perpendiculares, você pode trabalhá-los de maneira independente. Então vamos supor que eu queira responder a seguinte pergunta: quanto tempo levou a travessia? No terceiro caso. Eu quero saber quanto tempo levou a travessia desse rio. Vamos supor que o rio tenha um comprimento L. O que você tem que entender aqui, pessoal, que eu acho que muitos alunos têm dificuldade de olhar isso de cara, é que a travessia do rio, ela não depende da correnteza. Então vamos supor que eu esteja aqui no rio sem correnteza. Apontei a proa do barco para frente. Onde que eu vou parar? Eu vou parar exatamente aqui nessa linha, né? Que não tem correnteza, não tem nada me puxando. Então eu vou parar exatamente aqui nesse ponto que eu vou chamar de ponto B. Você partiu de A e chegou até B. Se a largura do rio vale L, quanto tempo você leva para atravessá-lo? ΔT vai ser L sobre VB. Agora, vamos supor que esse rio tenha uma correnteza. O que vai acontecer com o seu tempo de travessia? Talvez a sua resposta imediata tenha sido: vai demorar mais. Pessoal, eu não vou mudar a proa do barco, tá? Eu vou continuar apontando ela para frente. Só que agora, com a correnteza, eu vou ser arrastado pela correnteza. Então, nós já vimos isso, né? Nós vamos fazer um movimento assim, inclinado. Então, em vez de parar no ponto B, a gente vai parar aqui no ponto C, caso haja correnteza. Mas o tempo de travessia do rio não muda. Por quê? A velocidade da correnteza
é perpendicular à velocidade do barco. E pelo princípio de Galileu, movimentos que são perpendiculares entre si são independentes. Ou seja, a correnteza não atrapalha e nem ajuda a travessia do barco. É claro que você vai parar em outro lugar, porque tem correnteza. Mas esse tempo daqui não muda. Eu quero que agora, se possível, você dê um pause e reflita sobre isso. Que o tempo de travessia não depende da existência nem do valor da correnteza. Só depende do quanto eu aponto a velocidade aqui para frente. Acho que você deu esse pause e você deve estar se perguntando assim: ah, mas e se eu quiser parar no ponto B? Se eu não quiser chegar até C com correnteza, se eu quiser chegar nesse ponto aqui da margem, eu não tenho que andar de ladinho assim? É verdade, você tem que andar de ladinho. Olha só. Então eu quero agora que a minha trajetória seja a trajetória branca. Então eu estou aqui e eu quero andar de fato para frente, né, até o outro lado aqui da margem. Só que se a gente apontar a proa do nosso barco só para frente, a gente já viu que a gente vai ser arrastado pela correnteza. Não quero isso. Eu quero chegar exatamente nesse ponto. O que eu vou fazer? Vou apontar a proa do barco assim. Não é qualquer ângulo, tá? Também não é qualquer velocidade. Isso daqui tem que satisfazer a condição da projeção da velocidade do barco na direção da correnteza, ou seja, essa velocidade daqui, ela tem que ser igual à velocidade da correnteza. É o VB projetado na direção x. Nós temos ainda a outra projeção da velocidade que vai estar aqui na perpendicular. É essa componente aqui que vai servir para a travessia do rio, chamar de VBY. Então, se eu quiser saber o tempo de travessia, aí você vai responder o seguinte: quanto que ele leva, né, qual a distância que ele percorre para atravessar o rio? L, isso daí não tem dúvida, né? É o comprimento do rio, a largura dele. Com que velocidade que ele faz essa travessia? É o VBX? É o V da correnteza? Nenhum desses dois, né? Porque esses dois são paralelos ao movimento, são perpendiculares, né, ao movimento, então eles são independentes, eles não ajudam nem atrapalham a travessia. Então, é apenas o VBY que compõe esse tempo de travessia. E para que ele atravesse, né, nessas condições, o VBX ele tem que ser igual ao V da correnteza. Aí sim, né, a situação vai estar satisfeita. E aí, para isso, a gente geralmente usa um ângulo, né? Você pode usar um ângulo aqui, alfa, por exemplo, e aí o VBX é VB cosseno alfa e o VBY é VB seno alfa. Lembrar do seno e do cosseno, do colado, né? Esse cara está próximo aqui do ângulo, está colado no ângulo, e o VBY está separado do ângulo, por isso o seno, né? Só um método mnemônico aí para facilitar a memorização de vocês. Problemas de travessia de rio com correnteza é bem comum nas provas, tá? Então é legal que você saiba fazer essas duas situações. Claro que eu poderia mudar o ângulo, não precisaria que esses dois caras fossem iguais, e a trajetória poderia ser das mais variadas aqui. Mas no final você vai fazer essa decomposição, vai fazer o tempo de travessia, e se essa resultante aqui não der zero, vai ver o quanto que ele se desloca, tanto rio abaixo quanto rio acima. E para a gente encerrar a aula de hoje, nós vamos falar sobre os tipos de aceleração. Sim, existem dois tipos. E esses dois tipos, nós já falamos de um deles, que é a aceleração tangencial. Essa aceleração tem esse nome, né, porque ela vai ser tangente, olha aqui a palavra, tangente, a trajetória, e ela vai ser responsável por variar, né, delta, do módulo da velocidade. Ou seja, é esse cara quem vai acelerar ou frear o corpo, fazendo com que o módulo da sua velocidade varie.
A outra aceleração que eu vou falar aqui é chamada aceleração centrípeta, e ela é responsável pela variação da direção da velocidade. Ou seja, é essa aceleração responsável pelo corpo fazer curva. Se ele faz uma curva na sua trajetória, sempre vai haver uma aceleração centrípeta. Não precisa ser só no movimento circular, tá? Qualquer movimento que seja curvilíneo, como o próprio lançamento oblíquo, existe uma aceleração, alguém, né, fazendo o papel de aceleração centrípeta. Eu vou pegar aqui o movimento circular, que eu acho que é mais fácil de desenhar. Então, vamos supor que eu tenha um objeto aqui se movendo nessa posição para cima, velocidade v. Ele com certeza tem uma componente centrípeta que está apontando aqui para o centro. Porque todo movimento circular, né, tem uma aceleração centrípeta que aponta aqui para o centro da circunferência, o centro da trajetória. Vamos supor que esse cara esteja acelerando, como se fosse um movimento uniformemente variado. E aí quem varia o módulo dessa velocidade é um vetor que eu vou botar aqui, chamado aceleração tangencial. E aí o corpo ele tem a aceleração resultante, que é uma combinação dessas duas, da tangencial com a centrípeta. Então ele teria uma aceleração resultante aqui, ó, A resultante. E aí quem seria esse A resultante? Ele vai ser a soma vetorial da aceleração centrípeta com a aceleração tangencial. Só que como esses caras são perpendiculares entre si, e sempre serão, o módulo da aceleração resultante basta você fazer Pitágoras entre a tangencial e a centrípeta. A tangencial você calcula de fato fazendo ΔV sobre ΔT, tá? O módulo, por isso que eu tirei aqui a setinha. E a direção dele é sempre paralela à trajetória. E a aceleração centrípeta, ela tem uma fórmula. Ela sempre vale v ao quadrado, o módulo, né, dividido pelo raio da trajetória, o raio daquele instante da trajetória. Se for um movimento circular, esse raio é constante. Se forem outros movimentos, nós vamos ter raios que podem variar aí com o tempo. Então, nossa aula de hoje fica por aqui, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!